segundos e terceiros anos? Tudo bem com vocês? A professora espera que sim. Já estão prontos para mais uma aula de geografia? Sim? Então vamos começar dando uma olhadinha em algumas atividades que os estudantes me enviaram? Que tal? Vamos lá? Olhem aqui comigo. Temos aqui a atividade do Pedro Jorge, do 2º ano da Escola Municipal SEI Olívio Soares Saboia. Olha que legal, inclusive com seu avô. Muito bem! Também a atividade da Ana Beatriz, do 3º ano da Escola Municipal Foz do Iguaçu. E a Giovana contou que adorou fazer a boneca Abaiomi. Que legal! Temos mais uma atividade, deem uma olhadinha aqui. A atividade do Davi, do 2º ano B, da Escola Municipal Tomás Edson. Olha que bacana seu meio de transporte. Parabéns, crianças! Muitas atividades lindas! Então, crianças, vamos agora nos organizar para a nossa aula. Então, vamos pegar o caderno, aquele que você já tem utilizado para fazer as anotações da aula, ou mesmo uma folha, tudo bem? Também vamos pegar, olhem lá os materiais, o nosso lápis de escrever, borracha, lápis coloridos. Também é interessante hoje utilizarmos revistas. Vocês se lembram que eu pedi alguns encartes ou revistas? Aí também a cola e a tesoura. Olhem só, caso você não tenha esse material, não tem problema nenhum. Você pode desenhar na hora da atividade, tudo bem? Então tá bom. Também é importante ter uma mesa para a hora da escrita. Ou então pega um livro firme ou uma caixa, certo, crianças? Agora, a professora Dircélia dá alguns minutinhos para vocês terminarem de se organizar, também anotarem a data de hoje e o número da nossa aula. E eu já volto.
Então, crianças, e tudo pronto? Podemos começar? Então vamos lá! E nós sempre começamos fazendo a nossa revisão da aula anterior. Então eu trago aqui uma sequência de slides para nos lembrarmos de tudo que conversamos e vivemos na aula anterior. Vamos lá? Olhem aqui. No início da aula anterior, a professora Alessandra contou a história da Lilás. Vocês se lembram que linda história? Então, foi bem legal. Depois, na sequência, a Mariana veio comentar aqui conosco. Ser diferente não é problema. O problema é ser tratado de forma diferente. E pensamos muito sobre isso a partir da história da Lilás. Não tinha problema algum a Lilás ter hábitos, costumes, ser diferente. O problema era as crianças tratarem ela de forma diferente. Mas felizmente, na história, com o convívio das crianças e a Lilás, todo mundo percebeu isso, que não tinha problema nenhum, certo? Por falar nisso, nós também cantamos uma música. Vocês se lembram da música? Olhem lá. Ser diferente é normal, do Adilson Xavier e do Vinícius Castro. Essa música faz parte de uma campanha do Instituto Meta Social, que falava sobre ser diferente é super normal, certo, crianças? Então vamos lá. Na sequência, nós descobrimos uma palavra, o quê? Secreta. Vocês se lembram qual foi a nossa palavra secreta? Que ela começava com de? Olhem só, de. E aí, você se lembra? Nós observamos algumas imagens para descobrirmos esta palavra. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olhem só. Vimos várias flores, uma diversidade de formas, de cores, de formatos, de espécies, de animais também, os peixes no caso. Na segunda imagem, na última imagem, vimos muitas pessoas de várias idades diferentes, cabelos diferentes, modos de se vestir diferentes, enfim, uma grande variedade. Depois eu também mostrei essas duas imagens para vocês, representando um planeta Terra e na segunda imagem um Brasil, certo? Com várias figuras diferentes. E então, a partir de tudo isso, dessas observações e das reflexões que fomos fazendo, nós descobrimos a palavra secreta. Olhem lá a palavra secreta, se revelando mais uma vez. Diversidade. Falamos um pouco mais sobre a diversidade, certo? Então, segundos e terceiros anos, depois de revelada a palavra secreta, nós fizemos uma atividade. Vocês se lembram? Deem uma olhadinha lá. A professora pediu para que você desenhasse ou fizesse uma colagem para representar o que você entendeu por diversidade. Então, esta atividade está aí? Você conseguiu concluí-la? Muito bem! E agora, crianças, na nossa aula de número 34, falaremos mais sobre diversidade humana. E para começar, eu quero contar para vocês que nós temos hoje outra palavra secreta. Que palavra será essa? Deem uma olhadinha no slide. Olhem lá. Nós temos ali a primeira sílaba desta palavra. Olhem lá. Duas letrinhas. R-E. Re. Que palavra será essa? Vocês têm algum palpite? Qual palavra será que começa com re e tem tudo a ver com diversidade, que é o tema da nossa aula de hoje? Bom, no final da aula eu revelo a palavra para vocês, porque agora eu trouxe algumas coisas para a gente pensar. Hoje temos obras de arte aqui na nossa aula. Vamos lá? Para começar, eu trago uma imagem que já apareceu em algum momento na nossa aula. Deem uma olhadinha aqui. Esta imagem representa a diversidade humana que existe no nosso planeta. Temos aqui diferentes pessoas com diferentes características, que se vestem de forma diferente, que se enfeitam de forma diferente. Temos jovens, adultos, temos pessoas com algum tipo de deficiência, olhem lá.
Olhem bem. Então, temos pessoas com religiões diferentes, culturas, que falam línguas diferentes, certo, crianças? Isso tudo para representar a diversidade que existe no nosso planeta. Agora, eu quero mostrar para vocês uma obra de arte feita por um artista brasileiro que também representa essa diversidade. Deem uma olhadinha aqui comigo. Vocês já viram esta obra de arte? Deem uma olhada, observem bem. O título dessa obra é Todos Somos Um, Etnias, do Eduardo Cobra, um artista brasileiro. Estão observando? Olhem essas imagens. Quem são essas pessoas que estão representadas ali? Vocês reconhecem? Observem as cores. Vocês acham que é uma obra muito grande? Sim? Muito grande. Muito bem, crianças. Agora, o título dessa obra é Todos Somos Um, Etnias. Ué, o que será que significa etnias? Olha aqui a Carol fazendo esta pergunta pra gente. O que significa etnias? E aí, crianças, vocês já ouviram esse termo? Esta palavra etnias? O que será que significa? Bom, eu resolvi dar uma pesquisada no dicionário. Sabem o dicionário? Olhem aqui, tá aqui comigo, a professora trouxe e vou ler aqui para vocês o significado desta palavra. Vamos lá, acompanhe comigo a leitura para ver se a gente entende isso. Vamos lá, só um minutinho. Etnia, grupo humano que apresenta especificidades sociais. Especificidades? O que é isso, será? Singularidades, particularidades sociais. Interessante. Como a cultura, a língua, a religião, que os diferencia de outros. Olhem só, crianças, que interessante. Então, etnia diz respeito a um grupo humano que tem particularidades, diferenças entre outros grupos, certo? Que o caracteriza pela sua cultura, pela sua religião, enfim, interessante. Muito bem, então este painel aqui do Eduardo Cobra traz diferentes grupos sociais, diferentes etnias. Olhem mais uma vez, estão notando? Que bela obra de arte! E esta obra de arte aqui é um mural. Inclusive, ele foi feito em 2016 e naquela época ele entrou pro Guinness Book, exatamente como o maior mural do mundo. Olha só, com mais de 3.000 metros quadrados. Agora, vejam lá, quem é Eduardo Cobra? Quem é esse artista que fez essa obra? Vamos lá? A Carol também quer saber, deem uma olhadinha lá. Quem é Eduardo Cobra? Agora vejamos. Ele é um artista brasileiro, como eu comentei para vocês, e ele é reconhecido no mundo todo. Então, ele é um muralista da atualidade. Ele tem obras em 5 continentes e ele é paulistano. Ele saiu da periferia de São Paulo e ganhou o mundo com a sua arte. Que interessante! Mais uma vez aqui na tela, a obra de arte do Eduardo Cobra, o mural. E onde será que este mural foi feito? Vocês sabem? Vocês já ouviram falar desse mural? Então eu trago aqui para vocês. Esse mural, ele está no Rio de Janeiro, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? E onde fica o Rio de Janeiro, professora? Vamos dar uma olhadinha aqui também. Olhem lá o mapa do Brasil. Eu vou agora contornar o estado do Rio de Janeiro. Deem uma olhadinha lá. Rio de Janeiro, ali. Na imagem seguinte, eu trago um mapa do Rio de Janeiro, todo em verde, estão notando? E daí a professora destaca ali a capital do estado do Rio de Janeiro, que tem o mesmo nome, Rio de Janeiro. Observaram? Agora, que tal olharmos a Praça Mauá de perto? Deem uma olhadinha. Olhem lá. A Praça Mauá, ali acontecendo uma feira, na região da Praça Mauá. E vocês notem que o mural está ao fundo ali. Estão notando? Então, esta região ali, vou mostrar mais uma foto. Esta região aqui, ela faz parte de todo um complexo.
que foi construído para as Olimpíadas em 2016, olhem lá. O movimento da região, outra imagem mostrando o mural em outra posição, bastante interessante. Aqui, outra foto também do mural, certo? Ali tem um complexo turístico muito interessante. Agora, vamos falar um pouquinho mais dos detalhes desse mural? Vamos conhecer um pouco mais as características dele? Vocês notaram, por exemplo, as cores que compõem este mural? O que vocês acharam dessas cores? Olhem lá mais um pouquinho. São cores vibrantes, por exemplo? O que vocês acham? Sim, tem um colorido lindo esta obra de arte. Observem, por exemplo, que essas cores se repetem nos rostos de todas as pessoas que compõem este mural. Estão notando? As cores se repetem. Também é possível percebermos formas geométricas neste mural. Olhem bem, temos ali retângulos, triângulos. Estão notando? Interessante. Observe na região dos olhos dos personagens que as cores se repetem. Estão notando? O amarelo, o verde. Por que será que o artista resolveu repetir algumas cores nos rostos dessas pessoas? O que vocês acham? Porque, como eu comentei, este mural foi feito no Brasil, no Rio de Janeiro, e ele foi uma atração do período de Olimpíadas, no ano de 2016. Então, será que tem a ver com isso, essas cores escolhidas, a ver com o nosso país? O verde e o amarelo ali? Pode ser, não é verdade? Agora, vamos olhar mais de perto cada etnia que aparece no painel? Vamos lá, então. Olhem só. A primeira etnia, deem uma olhadinha aqui, olhem lá, a professora traz a imagem do painel de uma mulher, de uma das etnias representadas e uma fotografia real de uma das mulheres dessa etnia, certo, crianças? Observem bem, aqui nós temos uma mulher da etnia Kaijin, da Tailândia, na Ásia. Olhem só, observem, por exemplo, o que ela traz no pescoço. Isso faz parte da cultura deste povo. Elas utilizam essas argolas no pescoço. Estão notando esses anéis de cobre? Observem bem. Viram só? Muito bem. Na sequência, eu trago outra imagem. Deem uma olhadinha. Estão notando? Na primeira imagem, a fotografia do painel. E ao lado, a fotografia de uma indígena. Estão observando? Aqui nós temos representado o povo Tapajós. Viram só? Este povo é da região das Américas. Eles vivem, por exemplo, no Brasil. Viram que interessante? Vamos dar uma olhadinha em outro povo? Vamos lá! Outra etnia aqui representado, olhem bem! E a professora localizou uma fotografia real do mesma pessoa que o Eduardo Cobra utilizou para fazer o painel. Temos ali, então, o povo Supi, que ocupa a região da Sibéria, tanto da Ásia quanto na região da Europa. Viram só, crianças? Parece que essa região faz bastante frio, certo? Olhem as vestimentas desse povo. Eu consegui, inclusive, outras imagens mostrando um pouco da cultura deste povo. Olha que interessante. Saibam que este povo tem uma curiosidade. Por eles viverem em regiões muito frias, na região do Ártico, eles conseguem perceber várias tonalidades de branco? Várias tonalidades. Olha que curioso. Assim, eles percebem, por exemplo, se eles podem pisar naquela região ou não, porque às vezes é uma água congelada e ela está muito fina e se pisarem pode acontecer um acidente. Então essas diferentes tonalidades eles conseguem perceber. Isso tem muito a ver com o seu aprendizado, com a sua cultura, com a memória que eles têm, de acordo com aquele habitat que eles vivem, regiões muito frias, onde o branco predomina. Inclusive, os nossos indígenas brasileiros também
conseguem perceber diferentes tonalidades de verde, porque isso está muito relacionado ao quê? À sua cultura, a seu hábito de vida, às necessidades de aprendizagem que eles precisam ter para viver ali, por exemplo, em meio à floresta. Alguma curiosidade pra gente. Na sequência, outro grupo, observem lá, temos aqui um grupo da região da Oceania, de Nova Guiné, a etnia Uli. Estão notando? Observem ali uma fotografia e a imagem do painel também. Observaram, crianças? Muito bem. Na sequência, outra etnia aparecendo aqui, representada agora da África. São os Mursis, da Etiópia. Olhem só, as características que tem esse grupo, a forma de se ornamentar, de se enfeitar, são, por exemplo, diferentes dos nossos indígenas brasileiros. Estão notando? Cada um aqui com a sua cultura, suas características próprias. E o Eduardo Cobra quis justamente mostrar neste painel a diversidade humana que existe no planeta. Então ele utilizou diferentes etnias de 5 continentes diferentes para representar. E aí o Brasil, o Rio de Janeiro, ganhou essa bela obra de arte. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no mapa da localização desses grupos? Vamos lá. Olhem lá comigo. A professora vai destacando cada grupo ali. Tem uma imagem de cada grupo. E eu vou localizando no mapa, tá bom? Que tal começarmos pelos nossos indígenas Tapajós? Olhem lá. Ali, estão notando o que a professora destacou? Temos ali circulado a região da América, o Brasil bem no centro, que é uma região onde eles habitam, certo? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui em outros, olha só. Temos ali o Sup, que ocupa a região da Sibéria, que o Eduardo Cobra trouxe representando a região ali da Europa, o continente europeu, certo? Na sequência, vamos observar qual? Olhem só, na África, na região da Etiópia, os Mursi. Observaram? Mais um, vamos destacar aqui, os Uli, na região da Nova Guiné, no continente Oceania. E por último, estão notando? Temos os Kaijin, na Tailândia, no continente asiático. Quanta diversidade humana, certo? E elas representadas neste mural tão interessante do Eduardo Cobra. Por falar em mural, por falar em obras urbanas, vamos pensar aqui, será que na nossa região de Curitiba nós temos esse tipo de obra? Esse tipo de mural? Vocês já notaram pela cidade? Nós temos, e vamos dar uma olhadinha aqui. No slide seguinte, nós temos um exemplo de uma intervenção artística urbana. Observem, que é assim que podemos chamar esse tipo de obra de arte. Estão observando? Aqui, ela está na Travessa Nestor de Castro, na região do Largo da Ordem. Observem a imagem. Ela representa, por exemplo, um pouco da nossa história, a história da cidade de Curitiba, mostra ali uma carroça, o dia a dia desses colonos que saíam das chácaras para vender, né, seus produtos na região central da cidade. Estão notando? Esta obra aqui é feita por um artista curitibano, o Poti Lazarotto. Vocês já ouviram falar nesse artista? Nós temos várias obras dele espalhadas pela nossa cidade, certo? E aqui mais uma para vocês conhecerem. Essa obra de arte fica na Praça 19 de Dezembro. É um mural em azulejos também do nosso Poti Lazarotto. E mostra ali a evolução política do estado do Paraná. Temos nessas imagens, olhem só, eu vou mostrar para vocês mais detalhes. Deem uma olhadinha aqui comigo. Olhem lá algumas imagens um pouco mais de perto. Nós temos representado neste mural garimpeiros, os jesuítas. Vou mudar aqui a tela. Os bandeirantes, indígenas,
Vários grupos de pessoas reunidas, mostrando também a navegação fluvial, né? Olha lá, a navegação pelos nossos rios, os colonos da nossa cidade. Então, como vocês puderam ver, essas intervenções na paisagem da cidade são comuns. Temos lá no Rio de Janeiro, como vocês notaram, e temos aqui também na nossa cidade de Curitiba. Bem interessante. Agora, essas grandes obras de arte, elas devem ser bem planejadas, esses murais, né? Será que para o Eduardo Cobra fazer este imenso mural, que foi até para o Guinness Book, atualmente ele já não é mais o maior mural, mas na época, em 2016, ele era o maior mural urbano, assim, do mundo. Olha só que interessante. Mas será que para ele fazer esse mural, ele realizou muitas pesquisas? O que vocês acham? Sim, realizou pesquisas. E ele fez um projeto desse mural? O que vocês acham? Deve ter feito, né? Em miniatura, deve ter feito ali num papel ou mesmo num computador, o projeto desse mural. Então agora eu tenho um desafio para vocês. Olhem só, a nossa atividade de número 1. Vamos lá? Observem a imagem. Construir um mini painel para representar a diversidade humana. Que tal você também representar a diversidade humana num painel? Só que nós vamos fazer um mini painel. Então, assim como Eduardo Cobra, nós vamos escolher atentamente as cores que vão compor o nosso painel. Quais serão as cores que você vai utilizar para fazer o seu mini painel? Vamos pensar bem. Se você for utilizar recortes de pessoas ou imagens, que tal testar antes no papel qual a posição ideal que vai ficar, como que vai ficar distribuído? Se você gostar, você seleciona os materiais que você vai usar. Se você gostar, ok, você pode colar. Por exemplo, se você quiser também utilizar outros materiais que você tem aí disponível, fique bem à vontade. Vamos soltar a nossa criatividade e representar a diversidade humana que existe. Certo, crianças? Então agora a professora dá alguns minutos para vocês e eu já volto.
Então, crianças, conseguiram fazer a atividade? Eu espero que sim, mas caso você não tenha concluído, não tem problema. Na sequência você termina, tudo bem? Use a sua criatividade. E eu deixo aqui mais um desafio para você. Depois que você finalizou a atividade, este seu mini painel, que tal dar um nome para ele? O Eduardo Cobra, por exemplo, chamou o seu painel de Todos Somos Um, Etnias. E aí, qual seria o nome do seu painel? Vamos pensar? Então você pensa e depois nomeia o seu mini painel, tudo bem? Agora, que tal revelarmos a nossa palavra secreta? Você tem um palpite? Você já descobriu qual é a palavra secreta? Já? Será? Vamos olhar aqui comigo então. Olhem lá, sendo revelada, respeito. Isso mesmo, a nossa palavra secreta de hoje é respeito. Quando falamos em diversidade, a palavra respeito é muito importante. Reconhecer as diferenças no outro e respeitá-la é fundamental para o bom convívio. E agora, que tal você anotar essa palavrinha aí no seu material? Vamos lá? Anote a palavra secreta. Então, crianças, anotaram a palavra respeito? Essa palavra linda e essencial para o nosso convívio, certo? Agora, como a nossa aula chega ao fim, vamos relembrar sobre os temas que falamos na aula de hoje? Falamos, por exemplo, olhem lá, conversamos sobre a diversidade humana. Também conversamos sobre a importância do respeito para conviver com a diversidade do outro, certo? Sem respeito não é legal. Também fizemos a nossa atividade, fizemos um mini painel, por exemplo, certo? Agora a nossa aula chega ao fim, então a professora Dircélia se despede, deixa um super beijo para cada um e até a próxima aula. Tchau, tchau!